É, amigos, a seleção brasileira trabalhou pela primeira vez aqui em solo peruano. A atividade comandada pelo técnico Fernando Diniz foi aqui na casa do Aliança Lima, o estádio Alejandro Villanueva. E olha que foi bem exigente. A verdade é que o time teve uma... Não dá nem para chamar de folga direito. O time descansou durante o sábado pela manhã, viajou aqui para Lima, no Peru, e já veio para campo. Vale lembrar que antes de vir ao estádio, a equipe fez 1h30 de vídeo no hotel onde está hospedada a seleção aqui em Miraflores, no Peru. E durante o treino tático no gramado, mais de 1 hora. Ou seja, os jogadores sendo muito exigidos a todo momento pelo técnico Fernando Diniz, que está utilizando essa data FIFA para aproveitar todos os instantes, todos os momentos que ele tem com a equipe à sua disposição. A verdade é que essa é a primeira no Peru, mas é a penúltima dessa data. Então o Diniz tem uma atividade na véspera do jogo de terça-feira, que será realizada no Estádio Nacional de Lima, para fechar a equipe. Por falar da equipe que deve ir a campo enfrentar a seleção peruana, o Diniz hoje separou titulares e reservas no período que esteve aberto para a imprensa. No início é até natural, porque os titulares, como jogaram boa parte do jogo contra a equipe boliviana, fizeram um trabalho regenerativo, que durou por ali cerca de meia hora de alongamento dentro do gramado. Os reservas só vieram para o gramado na sequência, e aí fizeram um trabalho à parte. Campo reduzido, tomada de decisão rápida, mas com um diferencial que você vai ver. A comissão técnica do Diniz sempre colocava 3 jogadores para fazer um trabalho de cabeceios e vir para esse trabalho de tomada de decisão rápida sob fadiga, sob pressão, para simular também uma circunstância de jogo, porque muitas vezes o treino ele pode ser muito frio. A gente sempre percebe da comissão técnica do Fernando Diniz tentando implementar os seus conceitos táticos, seus conceitos de jogo, simulando situações que a partida exige para os seus jogadores. Foi justamente isso que ele fez com os reservas. Além de fazer um trabalho de troca de passos em campo reduzido, ele exigia desses 3 jogadores a saída para o cabeceio, para a reposição, e depois o tiro numa circunstância ali de simulação do jogo para chegar trocando bola com os jogadores que estavam ali reunidos. Os titulares fizeram um trabalho de movimentação que foi um pouco mais leve antes da parte tática. O Diniz separou eles de 5 em 5 e eles rotacionavam a bola. Também aqueles toques curtos, que é uma ideia, é um conceito do treinador da seleção brasileira de valorizar a posse de bola, de valorizar o ter a bola com a seleção canarinho. Depois disso, a atividade foi fechada, mas deu para pescar que o Diniz, primeiramente, seguiu separando os mesmos titulares que enfrentaram a equipe da Bolívia e os reservas. Então, a princípio, a equipe que o Diniz está treinando para enfrentar a equipe do Peru no Estádio Nacional é exatamente a mesma que enfrentou o time da Bolívia, com Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e pela lateral esquerda o Renan Lodge, o meio de campo com Casemiro, Bruno Guimarães, e o ataque com Neymar, Rodrigo, Rafinha e Richarlison centralizado. É verdade que o Diniz fez algumas mudanças durante a atividade, testou alguns nomes diferentes, mas no início da parte que começava a ser fechada para a imprensa, deu para ver claramente que ele estava repetindo o time que ele colocou em campo na última sexta-feira para enfrentar o time boliviano. Então a tendência é essa, até para que ele consiga ter um entrosamento maior da equipe, até que o time possa ter um entendimento, uma assimilação maior das suas ideias do jogo. Se espera que a seleção peruana tenha um nível de enfrentamento melhor do que a seleção brasileira, até porque é importante destacar que quem vencer as partidas em casa nessas eliminatórias vai ficar numa situação muito boa. São 9 jogos em casa. A seleção conseguir pontuar em casa, vencer os 9 jogos em casa, estará muito perto de uma vaga para a Copa do Mundo da América do Norte em 2026, já que 27 pontos dificilmente essa equipe não ficará entre os 6 primeiros colocados. Então o nível do enfrentamento com as equipes fora de casa ele sempre vai ser maior, porque as equipes elas entendem que pontuar em casa é necessário.
necessário para a sequência do trabalho. Só para registrar, durante a atividade de hoje, logo no início, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, homenageou o Ezequiel Barco, histórico jogador que agora está atuando aqui no Aliança Lima. Está aí nas imagens, o Barco recebendo essa camisa das mãos do presidente Edinaldo Rodrigues. Vamos acompanhar como foi esse treino da seleção brasileira aqui em Lima, o primeiro em solo peruano na preparação para esse grande duelo contra o time do Peru. O Brasil tem um grande histórico contra a seleção peruana, só foi derrotado uma vez na história e vem de uma boa sequência, inclusive em 2019, campeão da Copa América no Brasil sobre a seleção peruana. Naquela ocasião, a seleção brasileira eliminou o time argentino na semifinal e a final foi contra o Peru. Vamos acompanhar aí então como foi esse trabalho da seleção brasileira aqui no estádio do Aliança Lima. Primero, ¿no? Muy lejos. Para observar todo, ¿no? Para observar todo, cuántas posiciones tuvieron, cuántos metros recorrieron, cuántos pasos, a cuántas posiciones tuvieron su corazón, y todo eso lo registran, también en la selección peruana, todo está registrado, tiene que saber.
trabalho da seleção brasileira aqui no estádio do Aliança Lima. Bom, agora o técnico Fernando Diniz, que está tentando colocar as suas ideias em prática, já deu para ver isso perfeitamente contra a Bolívia e eu falo tá tentando porque ele tem mais para colocar na seleção, o jogo ainda é muito pouco, os conceitos do Fernando Diniz eles vão sendo desenvolvidos aos poucos nessa seleção e vai ser, claro, um desafio, 10 dias por mês reunidos, 5 sessões de treinos, mais sessões de vídeo, é um desafio para qualquer treinador implementar o seu sistema, implementar o seu estilo a cada partida, a cada vez que esses jogadores forem se encontrar. Então a última atividade da seleção de treino nessa data FIFA será no Estádio Nacional, trabalho de reconhecimento já no palco do jogo. E aí então o Diniz vai fechar a equipe. Como é treino de véspera, é o treino oficial do jogo, geralmente essa atividade é totalmente aberta para a imprensa. Vamos ver como é que o Fernando Diniz vai lidar com essa situação amanhã aqui em solo peruano na preparação para essa segunda rodada e para seguir líder das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. São 3 pontos, 4 gols de saldo. A expectativa é que a seleção possa fazer mais um grande jogo aqui no Peru. Vale lembrar que o jogo será às 11 horas da noite. Isso porque 11 horas da noite no Brasil são 9 da noite aqui no Peru. E há alguns aspectos para que esse jogo seja realizado tão tarde no horário do Brasil. O primeiro é o fato da Federação Peruana ter a prioridade para escolher o horário do jogo. E o segundo, que a detentora de direitos brasileira, a Globo, ela não tem a primeira escolha, a primeira indicação, dá para dizer assim, quando o jogo é fora de casa. Então ela não tem uma influência muito grande no horário que o jogo vai ser disputado quando a seleção brasileira joga fora. Então, justamente por isso, que, resumindo, a seleção brasileira vai entrar em campo 11 da noite no horário de Brasília, 9 horas da noite no horário peruano, na próxima terça-feira, encerrando essa data FIFA. E é claro, eu te convido a acompanhar a seleção aqui no canal da Litoral News, deixando o seu like, espalhando para geral. A Litoral News é a casa da seleção brasileira e vamos juntos, junto da nossa seleção em busca da 6ª estrela.